A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 2 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é O Cuidado com a Mídia. Então, a mídia é o conjunto dos meios de comunicação social de massas. Abrangem esses meios o rádio, o cinema, a televisão, a imprensa, os satélites de comunicações, os meios eletrônicos, etc. De modo geral, a mídia tem o objetivo de transmitir algum tipo de informação, seja pela televisão, pelo rádio ou pelos sites de internet. Logo, a mídia domina o conteúdo que chega até as pessoas, para construir padrões de comportamento na sociedade. Nunca na história da humanidade as informações chegaram até nós com tanta rapidez. Antes, as notícias de alguma parte do mundo chegavam com muito atraso, até que surgiram o telefone, o rádio, a televisão, o computador e, mais recentemente, a internet. Então, é a moderna telefonia celular também. Então, estamos na era da informação e da tecnologia. A Bíblia ensina que não devemos nos conformar com o mundo, conforme encontramos em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então devemos procurar extrair da mídia o que é benéfico. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, encontramos assim: examine tudo e retenha o que é bom. Então, geralmente, não fazemos tudo o quanto é bom e o que agrada a Deus, porque optamos por fazer o mal. Esta é a situação do pecador. Infelizmente, as mídias virtuais possuem uma variedade de lixos digitais, à distância de um simples clique. Então, a Bíblia nos aconselha e estimula o seguinte: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, conforme encontramos em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então precisamos avaliar se o conteúdo que estamos consumindo através das mídias virtuais é bom, verdadeiro, puro, e assim teremos um parâmetro de comparação para sabermos se devemos ou não continuar consumindo determinado conteúdo. Torrance, um cristão norte-americano, disse que não precisamos ver muito da mídia de entretenimento para descobrirmos se é ruim. Nossos padrões são baseados nas escrituras e não nos padrões popular. Mas o testemunho, acrescentado ao testemunho do Espírito Santo, então isso deveria filtrar muitos produtos da cultura popular de nossa consideração. O nosso texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, onde a palavra de Deus nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, trazendo esta passagem bíblica para o cuidado que devemos ter com a mídia, que é o título da nossa lição, então ocorre o seguinte: na internet, nas redes sociais, nos noticiários, encontramos coisas boas e coisas más. Nem tudo que está lá é só ruim e também não é só bom. Então, encontramos coisas que edificam e coisas que não edificam. Encontramos, por exemplo, aulas da IBD, com o intuito de instruir as pessoas na palavra de Deus, mas também encontramos pessoas denigrindo o Evangelho. Então, cabe a nós optar por aquilo que queremos ler, assistir ou postar nas redes sociais. Como cristãos, e seguindo o conselho do apóstolo Paulo, devemos observar se nos é permitido, se nos convém, se edifica
e ainda observar como os nossos irmãos na fé, como as pessoas à nossa volta perceberão nossas atitudes. Pois o apóstolo Paulo agiu pelo bem-estar da igreja. Então, seu objetivo era salvar almas. Nós, como discípulos de Cristo, como cristãos, precisamos seguir o exemplo que o Mestre Jesus Cristo nos deixou. Nos esforçar em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, conforme encontramos em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Na síntese da nossa lição, encontramos que temos visto que, no geral, a mídia procura manchar ou comprometer a imagem da Igreja do Senhor, além de distorcer os princípios da Palavra de Deus. Então, fica as seguintes indagações. Podemos interagir com a mídia? E outra, a Igreja deve se utilizar da mídia para a pregação do Evangelho? Então, o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Tessalônica, fala que ela havia recebido a palavra em meio a muita tribulação, aflição, em meio a uma pressão esmagadora. Então, os irmãos estavam no meio de uma forte pressão, mas receberam a palavra com alegria. E por isso se tornaram exemplo. Pela autenticidade, como viviam os valores do Evangelho, a igreja em Tessalônica tornou-se exemplo a ser seguido por todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Se a igreja atual tiver esse comprometimento, com os princípios sagrados, saberá fazer uso da mídia de maneira correta. Como servos de Deus, precisamos fazer uso das mídias com muita cautela, sabedoria e discernimento. Quando a igreja é exposta de forma negativa na mídia, o reino de Deus sofre grandes prejuízos, o evangelho é envergonhado e os crentes sofrem. A igreja deve fazer uso da mídia, sim, mas com cautela e muita sabedoria, sempre com o objetivo de engrandecer o nome do Senhor e ganhar almas para Jesus. Vivenciamos nos dias atuais o enorme desenvolvimento das comunicações. A imprensa, o rádio, a televisão, o telefone, a internet e outros meios de comunicação alcançaram um crescimento admirável. Esses avanços possibilitam a mídia acompanhar de perto fatos que acontecem em diversos lugares. No entanto, são divulgadas notícias selecionadas. Por exemplo, o mundo acompanhou em tempo real o desdobramento do ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro do ano de 2001. Mas pouco se mostra a realidade constante dos cristãos assassinados por crerem no Evangelho em dezenas de países onde servir a Cristo ainda é proibido. Então é vital compreendermos que precisamos fazer uso das mídias com muita cautela, já que os meios de comunicação procuram sempre difundir seus interesses que se confrontam com os valores do reino de Deus. Por isso é importante que tenhamos atenção dobrada sobre o que a mídia divulga e os sites que acessamos. Precisamos refletir quanto ao que está por trás de determinada informação e se ela vai contra os princípios bíblicos. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, Paulo recomenda examinarmos tudo e retermos somente o que é bom. Então sabemos que a permissividade moral é uma característica da nossa sociedade, e tal permissividade é divulgada pelas mídias que, em geral, trabalham para que as pessoas acreditem que podem fazer o que bem quiserem para serem felizes. Na verdade, poder até pode, mas não deve, né? Tem uma consequência. Então, a devassidão toma conta do mundo e a mídia procura promover isso, afetando as famílias, a sociedade em geral e até a igreja. Porque a igreja
né, uma grande família. Então o inimigo está sempre tentando destruir o povo de Deus e também se utiliza da mídia para cumprir seu intento. Ele ataca, em especial os jovens, de 4 maneiras: minando a fé em Deus, introduzindo a carnalidade, motivando o desvirtuamento moral e pervertendo a sã doutrina. A sã doutrina é o santo ensinamento na palavra de Deus. Então a mídia tem introduzido os jovens à perda do tempo, a perda do tempo que temos com Deus e a incredulidade. Saiba que abrir mão dos padrões morais estabelecidos na Bíblia é ferir de modo letal a vida de fé em Jesus. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, encontramos que o justo viverá pela fé. A mídia pode ser uma ameaça dependendo da forma como a utilizamos. Se para algumas pessoas ela é o parâmetro principal da formação de opinião, para nós que somos cristãos, o parâmetro é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nem sempre a mídia cumpre o seu papel de informar com honestidade. Seus interesses em geral são maléficos. Ela usa todo o seu potencial para fazer com que as pessoas venham a abandonar os valores éticos e morais, denigrindo os preceitos bíblicos. Muitos são os malefícios da mídia. Segundo o estudo realizado pelo Departamento de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, algumas das consequências nocivas do excesso de exposição à mídia são aumento do comportamento violento, agressividade, diminuição de atividades físicas, lesões por esforço repetitivo, no caso de games online e uso de computador, insônia, desempenho escolar prejudicado. Então, como vimos, existem muitos malefícios, por isso devemos sempre ser cautelosos quanto ao uso da mídia. Devemos também ter cuidado com os que estão em destaque nos noticiários, não somente com aqueles que não têm temor a Deus, mas também os que se utilizam do Evangelho, se passam por ovelhas, mas na realidade são lobos. Então, cuidado com os falsos mestres. Então, precisamos seguir o exemplo de homens e mulheres que sejam semelhantes a Paulo, comprometidos com a verdade, os quais podem afirmar conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que encontramos assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então a igreja, ela pode sim se utilizar das mídias para pregar o evangelho. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, encontramos o que Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, e eu estarei, adiante, fala assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E as mídias podem ajudar a levar a palavra de Deus a um maior número de pessoas. No entanto, para que os programas evangélicos vinculados na mídia sejam bênçãos, seus produtores precisam ter como objetivo o fortalecimento dos crentes e a pregação do evangelho genuíno. Programas que divulguem os princípios bíblicos, pois são eles que podem transformar os corações. É certo que o inimigo se oporá e resistirá de muitas maneiras às igrejas que têm se utilizado da mídia para proclamar o evangelho. Porém, a vitória é da igreja por intermédio de Jesus Cristo. Concluindo nossa lição, a mídia virtual em si não é um problema, mas o modo como a utilizamos e o conteúdo que nela consumimos é que define se ela é boa ou má para nós. Então, use as mídias virtuais com sabedoria e prudência. Não se deixe seduzir por este mundo, mas que a sua mente seja formada e transformada pelo Espírito Santo.
conforme encontramos em Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.